temos estreia hoje, hein, Vamoré? A partir de hoje, o Esporte Espetacular exibe uma série de reportagens especiais que vai reviver todas as conquistas dos 17 clubes campeões brasileiros, desde 1959, quando o Bahia conquistou a Taça Brasil, né? O primeiro campeonato nacional reconhecido pela CBF. Para iniciar a série, elegemos o recordista de títulos, o Santos, que juntamente com o Palmeiras soma 8 conquistas. De Pelé a Robinho, a tradição do time da Vila Belmiro é aproveitar os talentos dos garotos formados em casa. Mais do que uma jogada, o símbolo do ressurgimento de um grande. Acho que a pedalada foi mais ou menos que um marco, né? Se tivesse que falar um marco daquele jogo, com toda a humildade, foi a pedalada que ajudou e que eu lembro com muito carinho e todos os torcedores lembram até hoje. Aquela geração de meninos da Vila recolocou o Santos entre os maiores clubes do Brasil. Um grupo que surgiu quase que por acaso. O Santos sem dinheiro. E eu chegando, não sabendo o que fazer a princípio. Mas a fatalidade às vezes ajuda. Apostamos na garotada. Eu sou réu, confesso. Tive que me reciclar. O primeiro teste foi um amistoso contra o Corinthians. Aí eu comecei a ficar entusiasmado com aqueles moleques, sabe? Eu falei, vou arriscar. Como eu tinha muita amizade com o Parreira, e o Parreira era treinador de um Corinthians todo cheio de pompa, merecidamente com os craques que tinha, falei, Parreira, vamos marcar um amistoso? Eu falei, pô, Leão, não tem problema, vamos marcar, o time é pequeno, tal, os garotos novos, mas vamos marcar que eu tô achando que o meu time tá ficando bom no treino, eu queria ver se ele era bom no jogo. Aí falei pro diretor do futebol, o Zito, o Zito, você é louco, você tá maluco. Nós vamos tomar uma goleada, como é que nós vamos começar o campeonato? Esses meninos começaram a jogar, aí o Corinthians começou a bater, esses moleques começaram a jogar, ganhamos de 3. O Zito entrou no vestiário, você é um louco com sorte. Falei, ótimo, vamos continuar com essa sorte. Robinho e Diego eram os caras daquele time. Vocês já estudaram juntos? Estiveram com o mesmo... Estudamos junto. Estudar não, a gente ia pra escola. Mas não eram os únicos. A defesa tinha Fábio Costa e Alex em ótima fase. No meio, a categoria de Elano e a elegância do Renato. Um jogador de marcação que passou o campeonato inteiro sem receber nenhum cartão. Como um momento que só acontece no futebol, a consagração veio diante do mesmo adversário daquele primeiro teste. Uma final de campeonato brasileiro contra o Corinthians. Um jogo com muito mais peso, repleto de rivalidade. Mas para aqueles meninos, não parecia muito diferente do amistoso anterior, lá da pré-temporada. O Robinho pegou a bola do meu lado, eu comecei a gritar com ele para ir para cima. Robinho, vai para cima dele, vai para cima dele. Vai para cima, entrou na área, vai para cima, entrou na área. Ele foi para cima, entrou na área e foi pênalti. Partiu Robinho, encara a marcação, sambou para lá, sambou para cá, botou na frente a pênalti. E quem vai tirar a bola dele? Pegou a bola, você tem que deixar bater, é a confiança do menino. O Corinthians de Parreira reagiu e virou o jogo. Mas os gols de Elano e Léo acabaram com uma longa fila. Eram 18 anos sem título. O último tinha sido o do Campeonato Paulista em 1984. É ótimo ganhar do Palmeiras, do São Paulo, do Vasco, do Flamengo. Mas ganhar do Corinthians sempre teve um gostinho extremamente especial. O Santos campeão tinha voltado. Dois anos depois, já sem Diego, mas ainda com Robinho, o clube estava outra vez na disputa pelo título brasileiro. No caminho da conquista, uma história que transcendeu o futebol. A 7 jogos do fim do segundo Campeonato Brasileiro disputado por pontos corridos, o Santos liderava,
e tinha o Atlético Paranaense na cola. A vantagem estava no número de vitórias. Com o time já concentrado para a partida contra o Criciúma em Santa Catarina, uma notícia bombástica atingiu em cheio a principal estrela do Santos. Tive uma movimentação estranha do segurança. Falei, o que aconteceu? Sequestraram a mãe do Robinho. Eu falei, o quê? Naquela tarde, em clima trágico, o time não passou de um empate e viu o Atlético Paranaense vencer o Fluminense e abrir 2 pontos de vantagem. O Washington dominou, girou por cobertura. Que golaço! O da virada nos acréscimos. O Atlético Paranaense marcou o gol de número 75 no Campeonato Brasileiro. O Santos seguiu sem Robinho e passou a perseguir o rival. A liderança dos paranaenses durou até a penúltima rodada, quando o Atlético perdeu para o Vasco. Aperta contagem em São Januário. Vasco 1, Atlético do Paraná 0. E os meninos da Vila bateram o São Caetano. Pra tirar da gente vai ser difícil pra caramba, amigo. A uma rodada do fim do campeonato, o que faltava mesmo era a boa notícia. E, enfim, ela veio. Depois de rever a mãe, o jogador Robinho falou. Estava feliz e aliviado. Eu acho que não existe reencontro melhor do que ver a mãe com saúde e dando risada pra mim. Foram 41 dias afastado do futebol. No reencontro de Robinho com o grupo, uma história incrível. Enquanto esteve ausente, o rei das pedaladas foi substituído pelo esforçado Basílio. Durante o treino para o último jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deu o colete para o então titular e passou ao jogador a decisão sobre a escalação de Robinho. A felicidade que ele teve agora nos olhos dele, só olhar para os olhos dele, a felicidade que ele teve. Então acho que a 7 vai ser entregue para ele no domingo. A vitória por 2-1 contra o Vasco deu ao Santos o 2º título nacional nessa nova era. Uma conquista inesquecível para Robinho. Bicampeão brasileiro, Robinho? Graças a Deus. Batalhamos muito desde o começo do campeonato. Nunca deixamos de acreditar, apesar do Atlético passar um bom tempo também na frente. E agora coroar, graças a Deus. Campeão! Esses foram os primeiros títulos nacionais do Santos desde a criação do Campeonato Brasileiro com este nome, em 1971. 6 anos depois do bicampeonato, em 2010, a CBF reconheceu os títulos da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa como conquistas nacionais, iguais às do Campeonato Brasileiro. Torneios disputados numa época em que o futebol brasileiro tinha rei e o Santos era o seu reino. A gente disputou tudo e perdeu o mínimo, ganhou quase tudo. E para ganhar quase tudo, o técnico Lula adotou uma estratégia: apostar na base. Com a presença do Lula nos profissionais, ele trouxe, confirmou o Zito como titularíssimo, trouxe Pepe, trouxe Pagão, trouxe Del Vecchio, Ramiro. Entre 1961 e 1965, foram 5 títulos consecutivos da Taça Brasil, uma competição nacional entre clubes, com um formato curto e regionalizado, devido às dificuldades de transporte da época. Só os campeões estaduais participavam, e os times mais fortes, como o Santos, disputavam apenas as fases finais. Em 61, por exemplo, o Santos de Pelé entrou na semifinal e não deu chances a ninguém. Fez 5 jogos e tornou-se campeão em cima do Bahia. A final mais marcante foi em 1962, contra o Botafogo de Garrincha. Somando os jogadores do Santos e do Botafogo, eram 11 campeões mundiais em campo. Uma época de poucas imagens e de muitas histórias. E ganhamos em São Paulo e perdemos lá. E o terceiro foi no Rio, foi 5-0, porque eu fiz gozação com o Gerson. Ficou cheio de perna quando ganhou. Eu falei, meu time não perde 2 seguidas, hein, malandro? E a outra foi 5-0 e eu dava bola para ele toda hora. Toda hora que eu pegava, eu dava para ele. Joga, vê se consegue empatar. O Coutinho foi o maior gozador que eu vi
No time foi ele. O Coutinho chegou a jogar de meia reada para não confundir ele com o Pelé, porque ele contava toda a burrada que acontecia. Às vezes o Pelé fazia, esse Coutinho... Teve um jogo no Pacaembu à noite, o Pelé perdeu o gol e o cara falou que fui eu. Aí eu fiz o gol, ele falou que foi o Pelé. Tá entendendo? E aí na gozação, aí no outro jogo, na gozação, eu falei para ele, agora eu vou meter um troço aqui no braço e vai diferenciar. Foi mais na base do sarro, não tem nada a ver. Para mim, aquele que fizesse estava de bom tamanho. Não... Coutinho se tornou o companheiro ideal de Pelé. Juntos, inventaram a tabelinha que desnorteava as defesas. A linha ofensiva do Santos, formada por Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, jogava por música. E o som afinado deles ecoava nos adversários. Eles entravam muito preocupados quando jogavam com o Santos. E, notadamente, quando vinham aqui na Vila Belmiro, já desciam a serra rezando. Em alguns momentos, eles pediam para a gente ganhar de pouco. Pô, pelo amor de Deus, ganha de pouco. Era um ataque completo, mágico. Reunia a técnica de Pelé e Coutinho com a pontaria e potência do chute de Pepe, o canhão da Vila. Roberto Carlos, lateral esquerdo, chegou a 109 por hora, 109 km por hora. A minha bola saía com 122. Outro dia eu encontrei o Canarinho, que era o goleiro do 15 de Piracicaba na minha época, e eu perguntei para ele, Canarinho, quando batia pênalti, eu só chutava na mão esquerda do goleiro, no canto esquerdo do goleiro. Por que você pulava do lado direito? Toda vez você pulava do lado direito. Ele falou, pô, é para não levar bolada, né? O ataque avassalador do Santos fez 15 gols em 4 jogos na Taça Brasil de 63. Na final, venceu o Bahia com 8 gols nos 2 jogos decisivos. No ano seguinte, novo show. 20 gols em 6 partidas. E na decisão, outro nocaute. 4-1 em cima do Flamengo. E era um futebol muito vertical, muito ofensivo, né? Perdia-se pouco tempo. Logo recuperava a bola, saía para o ataque para definir e definia. A defesa do maior Santos da era Pelé também tinha muito valor. Gilmar, Lima, Mauro, Calvé, Dalmo e Zito, o grande capitão e líder do time. Às vezes estava ganhando com alguns gols já, e eles se acomodavam, então eu apertava eles bastante. Em 65, a decisão foi com o Vasco. 5-1 no primeiro jogo, 1-0 no segundo. Com 5 títulos consecutivos, o Santos voltaria a comemorar um novo campeonato brasileiro em 1968, após vencer o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Era uma competição mais longa, acirrada e mais abrangente do que a Taça Brasil. Dessa vez, o Santos precisou de 19 partidas para se sagrar campeão, após vencer um quadrangular final, 2-1 no Vasco no último jogo. E mais uma vez, a fórmula se repetia. O time vencedor era formado por uma nova geração, que revelava craques e contratava jovens talentos. Era raríssimo você ver um jogador que fosse mais brio do que técnica, mais brio do que brilho, né? Todos eles sabiam jogar bola e jogavam bola com muita perfeição. Com a saída de Pelé, terminava uma era de ouro. Mas a história centenária do Santos, com 8 títulos brasileiros, ensinou que a volta ao topo tem um atalho certo. Basta levar a sério os garotos que brincam de bola por ali. O Santos sabe que uma grande final começa na brincadeira da molecada.
gozação com o Gerson. Ficou cheio de perna quando ganhou. Eu falei, meu time não perde 2 seguidas, hein, malandro? E a outra foi 5-0 e eu dava a bola para ele toda hora. Toda hora que eu pegava, eu dava para ele. Aí joga, vê se consegue empatar. O Coutinho foi o maior gozador que eu vi no time, foi ele. O Coutinho chegou a jogar de meia reada para não confundir ele com o Pelé, porque ele contava toda a burrada que acontecia. Às vezes o Pelé fazia, esse Coutinho... Teve um jogo no Pacaembu à noite, o Pelé perdeu o gol e o cara falou que fui eu. Aí eu fiz o gol, ele falou que foi o Pelé. Tá entendendo? E aí na gozação, aí no outro jogo, na gozação, eu falei para ele, agora eu vou meter um troço aqui no braço e vai diferenciar. Aí foi mais na base do sarro, não tem nada a ver. Para mim, aquele que fizesse estava de bom tamanho. Não... Coutinho se tornou o companheiro ideal de Pelé. Juntos, inventaram a tabelinha que desnorteava as defesas. A linha ofensiva do Santos, formada por Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, jogava por música. E o som afinado deles ecoava nos adversários. Eles entravam muito preocupados quando jogavam com o Santos. E, notadamente, quando vinham aqui na Vila Belmiro, já desciam a serra rezando. Em alguns momentos, eles pediam para a gente ganhar de pouco. Pô, pelo amor de Deus, ganha de pouco. Era um ataque completo, mágico. Reunia a técnica de Pelé e Coutinho com a pontaria e potência do chute de Pepe, o canhão da Vila. Roberto Carlos, lateral esquerdo, chegou a 109 por hora, 109 km por hora. A minha bola saía com 122. Outro dia eu encontrei o Canarinho, que era o goleiro do 15 de Piracicaba na minha época, e eu perguntei para ele, Canarinho, quando batia pênalti, eu só chutava na mão esquerda do goleiro. Ganhamos de 3. O Zito entrou no vestiário. Você é um louco com sorte. Falei, ótimo, vamos continuar com essa sorte. Robinho e Diego eram os caras daquele time. Vocês já estudaram juntos? Estiveram com o mesmo... Estudamos juntos. Estudar não, a gente ia pra escola. Mas não eram os únicos. A defesa tinha Fábio Costa e Alex em ótima fase. No meio, a categoria de Elano e a elegância do Renato, um jogador de marcação que passou o campeonato inteiro sem receber nenhum cartão. Como um momento que só acontece no futebol, a consagração veio diante do mesmo adversário daquele primeiro teste. Uma final de campeonato brasileiro contra o Corinthians. Um jogo com muito mais peso, repleto de rivalidade. Mas para aqueles meninos, não parecia muito diferente do amistoso anterior, lá da pré-temporada. O Robinho pegou a bola do meu lado, eu comecei a gritar com ele para ir para cima. Robinho, vai para cima dele, vai para cima dele. Vai para cima, entrou na área, vai para cima, entrou na área. Ele foi para cima, entrou na área e foi pênalti. Partiu Robinho, encara a marcação, sambou para lá, sambou para cá, botou na frente a pênalti. E quem vai tirar a bola dele? Pegou a bola, você tem que deixar bater. É a confiança do menino. O Corinthians de Parreira reagiu e virou o jogo. Mas os gols de Elano e Léo acabaram com uma longa fila. Eram 18 anos sem título. O último tinha sido o do Campeonato Paulista em 1984. É ótimo ganhar do Palmeiras, do São Paulo, do Vasco, do Flamengo. Mas ganhar do Corinthians sempre teve um gostinho extremamente especial. O Santos, campeão, tinha voltado. Dois anos depois, já sem Diego, mas ainda com Robinho, o clube estava outra vez na disputa pelo título brasileiro. Segundo título nacional dessa nova era. Uma conquista inesquecível para Robinho. Bicampeão brasileiro, Robinho. Graças a Deus. Batalhamos muito desde o começo do campeonato.
Nunca deixamos de acreditar, apesar do Atlético passar um bom tempo também na frente. E agora coroar, graças a Deus. Esses foram os primeiros títulos nacionais do Santos desde a criação do Campeonato Brasileiro com este nome, em 1971. 6 anos depois do bicampeonato, em 2010, a CBF reconheceu os títulos da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa como conquistas nacionais, iguais às do Campeonato Brasileiro. Torneios disputados numa época em que o futebol brasileiro tinha rei e o Santos era o seu reino. A gente disputou tudo e perdeu o mínimo, ganhou quase tudo. E para ganhar quase tudo, o técnico Lula adotou uma estratégia: apostar na base. Com a presença do Lula nos profissionais, ele trouxe, confirmou o Zito como titularíssimo, trouxe Pepe, trouxe Pagão, trouxe Del Vecchio, Ramiro. Entre 1961 e 1965, foram 5 títulos consecutivos da Taça Brasil, uma competição nacional entre clubes, com um formato curto e regionalizado, devido às dificuldades de transporte da época. Só os campeões estaduais participavam, e os times mais fortes, como o Santos, disputavam apenas as fases finais. Em 61, por exemplo, o Santos de Pelé entrou na semifinal e não deu chances a ninguém. Fez 5 jogos e tornou-se campeão em cima do Bahia. A final mais marcante foi em 1962, contra o Botafogo de Garrincha. Somando os jogadores do Santos e do Botafogo, eram 11 campeões mundiais em campo. Uma época de poucas imagens e de muitas histórias. Ganhamos em São Paulo e perdemos lá. E o terceiro foi no Rio, foi 5-0, porque eu fiz gol. Temos estreia hoje, hein, Vamoré? A partir de hoje, o Esporte Espetacular exibe uma série de reportagens especiais que vai reviver todas as conquistas dos 17 clubes campeões brasileiros, desde 1959, quando o Bahia conquistou a Taça Brasil, né? O primeiro campeonato nacional reconhecido pela CBF. Para iniciar a série, elegemos o recordista de títulos, o Santos, que juntamente com o Palmeiras soma 8 conquistas. De Pelé a Robinho, a tradição do time da Vila Belmiro é aproveitar os talentos dos garotos formados em casa. Mais do que uma jogada, o símbolo do ressurgimento de um grande. Acho que a pedalada foi mais ou menos que um marco, né? Se tivesse que falar um marco daquele jogo, com toda a humildade, foi a pedalada que ajudou e que eu lembro com muito carinho e todos os torcedores lembram até hoje. Aquela geração de meninos da Vila recolocou o Santos entre os maiores clubes do Brasil. Um grupo que surgiu quase que por acaso. O Santos sem dinheiro. E eu chegando, não sabendo o que fazer a princípio. Mas a fatalidade às vezes ajuda. Apostamos na garotada. Eu sou réu, confesso, tive que me reciclar. O primeiro teste foi um amistoso contra o Corinthians. Aí eu comecei a ficar entusiasmado com aqueles moleques, sabe? Eu falei, vou arriscar. Como eu tinha muita amizade com o Parreira, e o Parreira era treinador de um Corinthians todo cheio de pompa, merecidamente com os craques que tinha, falei, Parreira, vamos marcar um amistoso? Eu falei, pô, Leão, não tem problema, vamos marcar, o time é pequeno, tal, os garotos novos, mas vamos marcar que eu tô achando que o meu time está ficando bom no treino, eu queria ver se ele era bom no jogo. Aí falei pro diretor de futebol, o Zito, o Zito, você é louco, você tá maluco. Vamos tomar uma goleada, como é que nós vamos começar o campeonato? Esses meninos começaram a jogar, aí o Corinthians começou a bater, esses moleques começaram a jogar. No caminho da conquista, uma história que transcendeu o futebol. A 7 jogos do fim do segundo Campeonato Brasileiro, disputado por pontos corridos, o Santos liderava e tinha o Atlético Paranaense na cola. A vantagem estava no número de vitórias. Com o time já concentrado para a partida contra o Criciúma, em Santa Catarina,
uma notícia bombástica atingiu em cheio a principal estrela do Santos. Tive uma movimentação estranha dos segurança. Eu falei, o que aconteceu? Sequestraram a mãe do Robinho. Eu falei, o quê? Naquela tarde, em clima trágico, o time não passou de um empate e viu o Atlético Paranaense vencer o Fluminense e abrir 2 pontos de vantagem. O Washington dominou, girou por cobertura. Que golaço! O da virada nos acréscimos. O Atlético Paranaense marcou o gol de número 75 no Campeonato Brasileiro. O Santos seguiu sem Robinho e passou a perseguir o rival. A liderança dos paranaenses durou até a penúltima rodada, quando o Atlético perdeu para o Vasco. Aberta contagem em São Januário. Vasco 1, Atlético do Paraná 0. E os meninos da Vila bateram o São Caetano. Pra tirar da gente vai ser difícil pra caramba, amigo. A uma rodada do fim do campeonato, o que faltava mesmo era a boa notícia. E, enfim, ela veio. Depois de rever a mãe, o jogador Robinho falou. Estava feliz e aliviado. Eu acho que não existe encontro melhor do que ver a mãe com saúde e dando risada pra mim. Foram 41 dias afastado do futebol. No reencontro de Robinho com o grupo, uma história incrível. Enquanto esteve ausente, o rei das pedaladas foi substituído pelo esforçado Basílio. Durante o treino para o último jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deu o colete para o então titular e passou ao jogador a decisão sobre a escalação de Robinho. A felicidade que ele teve agora nos olhos dele, só olhar para os olhos dele, a felicidade que ele teve. Então acho que a 7 vai ser entregue para ele no domingo. A vitória por 2-1 contra o Vasco deu ao Santos o